Alô, amigos, muito boa noite. Não é gravado, é boa tarde. Pegadinha, é pegadinha, não está gravado não. Agora, o meio-dia, 31 minutos, é só para ver se você em casa está atento, né, ao programa Debate Bola, que está no ar até 1h30 da tarde. O Debate Bola, olha aí, ó, eu estou me mexendo para que você possa ficar olhando diretamente para mim neste momento. O Debate Bola desta quarta-feira, 27 de novembro de 2019, sempre contando com qualificados, convidados para debater o nosso futebol, futebol gaúcho, brasileiro e futebol pelo mundo. E nós estamos na reta final do Campeonato Brasileiro. Eu falei com um amigo ontem aqui no Novo Hamburgo, ele disse: Eduardo, eu não aguento mais futebol, chega, pelo amor de Deus, termina logo o Campeonato Brasileiro, termina logo o Campeonato Mundial de Clubes, porque já está saturado de futebol, porque nós tivemos muita bola rolando durante a temporada de 2019, mas é assim para quem gosta também de futebol. Comigo, Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. A coisa começou complicada aí, hein, cara? Nossa, mãe. Pegadinha. Pior pegadinha. É o celular aqui. É pegadinha do malandro. Pior é o celular aqui, a confusão. Com certeza será um grande programa novamente. O microfone também. Nós estamos com o retorno alto e o nosso Gabriel vai dar uma diminuída no retorno. Agora sim, pode... Fala, Benhur. Testa. Alô. Só. Prazer estar recebendo o Rodrigo aí. Trabalhamos junto, acho que eu trabalhei no teu último ano como jogador, né? Sim, é Moré, 2013, né? Isso, no último ano trabalhei com o Rodrigo quando ele se aposentou, agora virou um grande empresário. E aqui tava, né? Tava cheio de máscara para vir no programa, nós temos que aturar isso aí. Que fase, hein, cara? Valorizar para ver se aumenta o cachê. Valorizar o passe, né? Valorizar o passe. Recebendo Magnus Viana. Boa tarde, Magnus. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Benhur. Rodrigo, meu parceiro. Estamos aí às ordens, né, chefe? Sempre beleza. Em casa. Sempre em casa. Magnus Viana, que é grande vencedor dentro do futebol, sem dúvida nenhuma. E hoje nós estamos recebendo outro vencedor, né? Que é o Rodrigo Galvão, ex-atacante do Grêmio, Criciúma, Ubra, São José de Porto Alegre, Aimoré de São Leopoldo, futebol de Hong Kong. Vai, né? Por aí vai. Rodrigo, muito boa tarde, obrigado pela presença no programa, viu? Decorei tudo. Sim, agradecer o convite, né? Eduardo e do Benhur, né? Professor Benhur, grande amigo que a gente fez na bola aí, agradecer pelo convite. Professor Magnus também, né? O presida. Tamo aí. Parceria boa, né? Vai longe. O Rodrigo Galvão, que está quase falando lá em Hong Kong, que se fala o quê? Cantonês. Alemão? Cantonês? Pior que mandarim. Porque na China é mandarim, seu Magnus Viana. Não, mas sabe como foi? Aí, como eu não sei a língua lá em Hong Kong, antes, perguntei antes. Foi bem, ele foi bem. Né? Então, o pessoal, a língua oficial é inglês. É inglês? Mais tranquilo. Pelo menos dá para pedir um ovo frito, assim, né? Não, porque pergunta para ele qual é a moeda. Então, qual é a moeda corrente moeda? lá que ele sabe mais. Hong Kong dólar, né? Tá, Vai no restaurante, pede 2x. Não, só um pouquinho. Hong Kong. Lá tá o Mikael, o Lucas Silva, o Ricardo Rambo, entre outros brasileiros. Mas o que a gente conhece aqui, talvez tu tenha levado outros lá para lá também. Tem o Lucas Silva, né? O Mikael. Cleiton também. De Pelotas. Mas não. Lá não tem ovo frito. O cara vai pedir ovo frito no restaurante? Demorou para eu saber que era Eldan, né? Que era bem passado, assim, mais... Não, mas daí eu tô louco, o cara ir pra Hong Kong, o Magnus, pedir um ovo frito. Mas tu sabe que isso aí tem muito motivo de jogador que sente saudade da comida e volta, né? Pior que volta, né? Saudade do feijão da mas eu acho que hoje, pelos valores, feijão, não volta, viu? Eu tenho uma história do feijão lá que é até engraçada. Conta então, conta pra nós. Não, que quando eu fui pra lá, eu fiquei quase 3 meses, foi pra ficar fiquei quase 3, né? E o Lucas Silva, ele mora no mesmo condomínio do Cleiton, né? Só que o Cleiton mora no 33º e o Lucas Silva no 30º. Daí o Lucas ligou mandou um WhatsApp pro Cleiton, queria um anti-inflamatório, o que tá fazendo? Tô fazendo um feijão agora. Tranquilo. Daqui a pouco aparece o Lucas com um pote desse tamanho assim. E o Cleiton, não, tá de brincadeira, cara. Tu quer feijão, um pote, olha o tamanho do teu pote. Foi lá, comeu 2 pratos de feijão e ainda levou um pote embora.
E não tomou E anti-inflamatório. esqueceu do inflamatório. Era Miguel? Miguel. Ah, rapaziada lá, cara, tá bem demais. Né? Tanto o Lucas, que já tá lá O Lucas está se consagrando lá. Sim, acho que mais Impressionante. um ano e meio, 2 já pega o passaporte asiático, né? Daí já conta como local. Mas o Cleiton também, um ótimo jogador, né? Jogador que está fazendo um bom papel lá. Tanto é que renovou o contrato e está muito bem lá, graças a Deus. Né? E os outros jogadores, né? O Cleiton é o Cleiton, aquele que Jogou no jogou no Novo Hamburgo, Caxias. no Aimoré, no Caxias. Isso. São Luís. Aí tem o Mikael, né, que todo mundo conhece aqui da cidade, o Capilé, né? Mikael. Michael Santana também, que esteve Michael antes de tu Santana. assumir lá, sim. E tem um zagueiro que é o Bruno Rangel, que ele esteve no Sampaio Correia, né? Na seleção de Timor-Leste, e esse eu fiz uma parceria com o Vinícius Pedroso, até que teve aqui no Isso programa mesmo. e tal, com o Vini, né? Então a gente está com 5 jogadores lá e um bom que eles vão abrindo o mercado, vão indo bem. Tem o Jean Moser também, que é um guri que renovou o contrato também, inclusive num time que eu joguei. O Rodrigo, e o Então- futebol lá? O futebol lá, ele evoluiu um pouco desde a época que eu estive lá, sabe? Mas é um país assim, cara, que eles valorizam demais, como qualquer outro país, ou brasileiro em si, né? E o mês tem 30 Mas dias, né? isso que é o principal, gostam, cara. né? Eles Gostam gostam do do futebol, principalmente o futebol inglês, né? Porque como foi colônia inglesa, eles admiram demais. Até taticamente, eles tentam usar a fórmula tática do futebol inglês, Inglês. porque tem muita influência lá e, cara, é um país, uma cidade cosmopolita, a gente tudo que é lugar do mundo para se viver, para se morar. E é um país que dá uma segurança, né, cara? Uma segurança. E pelo que a gente observa, eles gostam muito dos brasileiros lá. Gostam bastante, cara. E Mas o Hong Kong, ele tem o seu campeonato local, isso. mas que não participa de competições ou participa de competições continentais, assim como sim. os representantes do futebol chinês? Não, ele tem um futebol, né, específico de Hong Kong, que é uma liga, né, a Hong Kong Premier League, e eles participam e tem uma Copa lá que é uma classificatória para a Copa da Ásia. Entre os times de Hong Kong, classificando lá, eles começam a jogar aquela eliminatória, sabe, para a Copa da Ásia. Então eles disputam, sim. É interessante isso, porque daí já pensa também em uma competição além fronteiras, né? Sim. E enfrenta algumas equipes do futebol chinês, assim, amistosos, alguma coisa? Amistosos, inclusive, até na época, teve uma Copa agora que o time do Lucas, lá que está o Cleiton, agora o Kiti ganhou. Eles jogaram contra o Manchester City, né? E na época que o Luiz Carlos, que eu levei também o Lucas, eles jogaram contra o time do Filipão, lá, o Guangzhou, né? No qual o Casemiro era o treinador. Eles fazem uns amistosos e tal. Inclusive, e tem o time inclusive o time que o Lucas Silva... O Forlan jogava com ele, né? Sim, Dupla de o ataque. Furlan. Eu acho que quando se leva os Kitchen. estrangeiros, há evolução no futebol, Sim, né? sim. Tu vai evoluindo e o próprio país, os atletas também vão evoluindo, né? E a cobrança é sempre maior, né? Porque estrangeiro, era o brasileiro, ou sei lá, ou de outro país também, a cobrança é muito alta porque ele tem que ir para resolver, né? Aí tem que ser, né? E tem que ser, não, mais que natural, né? E complementando, vem um time da China, que é o RF, que é o time B, que tem o RF que disputa a Superliga lá, e vem esse time, que é o time B deles, que jogam a Liga de Hong Kong. Tu jogou em qual clube lá? Joguei no Easter, que é onde está o Moser agora. É que, tipo, lá tem o Moser, é o Jean Moser, que eu levei na primeira ocasião também, junto com o Cleiton, sim. no Ilon lá, eles acabaram indo bem, renovaram o contrato. O Moser acho que foi segundo, depois do Lucas Silva, acho, no campo, porque assim, lá eles contam o top score do campeonato, são 3 copas entre o campeonato. Então eles fazem essa contagem de gols, assim, no score lá. Acho que o Lucas ficou com 18, acho que o Moser ficou com 15. Ele fez um bom papel e acabou renovando nesse time que eu joguei lá, o Easter. Né? Vamos falar... Deixa eu só para a evolução do atleta, às vezes com uma mudança de país, eu vou lembrar do Lucas Silva. É notório. Em 2015, eu estava no esportivo, nós fomos jogar contra o Nova Prata, o Lucas estava em Nova Prata. Sim. Então olha a evolução, né? E hoje tu vendo o Lucas, a gente vê, eu acompanho ele pelo Face, fazendo sucesso com o Dando entrevista em Forlan, inglês. Muito falando bem lá, cara. Eu inglês, acho que financeiramente dando aquele up. Cabeça né? no lugar. Hong Kong, É impressionante. Pai né, de como- família. Hong Kong fez muito bem, cara, para ele, tanto profissionalmente como pessoa, sabe? Agora, tipo, com a filhinha dele também, que
Nasceu, acho que faz 2 anos, isso aí. E a família tá morando lá. Morando lá, isso ajuda isso bastante, aí cara, porque não é fácil assim, importante. tu sair do teu país de origem, sabe? Não Tu tem pode, dúvida. Porque cara, até às vezes o futebol aqui te leva a desmotivar, né? cara. Pô, eu Não é sei fácil, que eu né? tenho esse potencial, mas aí o dirigente isso, o técnico aquilo, o É salário... um conjunto, né? O Não mês recebe, 75 dias, ou sem tu material. tem uma média de uma copinha, como a RBS fez, a Zero Hora fez o ano passado, esse ano deve sair, era R$1.200, Lá o R$1.000. o calendário, premiação boa e outra, né, Benhor? Tu como técnico também, cara. Lá não é que nem, tipo, o Brasil, o treinador pede 2, 3 jogos e já fica meio preocupado, tem aquela situação. Não, lá eles dão Sequência. sequência pro treinador trabalhar, mostrar o trabalho, enfim. Eu acho que até pro treinador também é Mais tranquilo, é bom, mais né? E uma mentalidade que daí tu olha o futebol de Hong Kong, que está dando de 10 no Brasil, porque eles dão a continuidade. A gente sabe, principalmente tu, né, Benhur, que futebol é sequência, é tempo. de trabalho, tem. Né? Jorge Jesus estava... Eu me lembro que o Flamengo, a torcida do Flamengo invadiu o aeroporto naquela ocasião e queriam linchar todos os jogadores. E aí o Flamengo conseguiu fazer uma coisa inédita. Até então, se trouxerem outros dados, que o Flamengo conseguiu em um dia as 2 principais competições, que é o Brasileiro e a Libertadores. Menos de 24 horas. E aí o que aconteceu? 22 horas. Isso aí. E aí o que aconteceu? Deu sequência ao trabalho. Só que também eu vejo isso muito positivamente, o que está acontecendo com o Flamengo e o Jorge Jesus. Mas só que, assistindo aos programas de esportes do centro do país, acho que também não podemos ir do 8 ao 80. Agora, tudo... Eu nem estou falando do Jorge Jesus. Não, mas agora... Eu falei que mantiveram ele no Mas cargo. agora, entrando nessa questão, tudo o que está sendo feito pelo Flamengo tem que servir de espelho para o futebol brasileiro. copiado, Eu acho que não podemos... Comparado com o próprio Flamengo de antigamente. Eu acho que comparado com o próprio Flamengo de antigamente, sim. Até porque Mas o Flamengo não pode... é a máquina de povo e desde 81 não ganhava uma Libertadores. Mas Magnus, Benhur, Rodrigo e o nosso telespectador. Se todos os times Série A jogarem da forma que está jogando o Flamengo, o mesmo esquema tático, vai virar uma chatice. Não estou nem falando de esquema tático. Mas Estou falando o por trás de toda a seriedade de um trabalho que agora aquele pessoal disse assim, agora nós vamos fazer o Flamengo grande. Se tu pegar R$1 de cada torcedor do Flamengo, tu nunca mais vai atrasar um dia na folha. Mas com o Flamengo dá para fazer isso. Por isso. E não fazia, porque ele ganhou a Libertadores em 81. O Flamengo era para ganhar em 85, vamos botar espaço, 89, ia ganhar 5 93, 97 e assim vai. E aí tu vê o nosso futebol, eu estava olhando antes de sair de casa uma possibilidade. O Filipão, o Palmeiras é bicampeão, né? É o Palmeiras que é bicampeão? Não é bicampeão brasileiro? É bicampeão brasileiro? Não é o Palmeiras? O Palmeiras é o Foi atual o Corinthians campeão. em 17. Tá. O campeão O último brasileiro. foi o Palmeiras. Corinthians em 17 e o Palmeiras em 18. 17 com o Carille. Então o atual campeão, o Palmeiras, tirou o Filipão, botou o Mano. Agora está se falando a saída do Paulo Autuori e do São Paulo e do Santos para o Palmeiras. Quer dizer, em um ano tu muda 3 treinadores Não tem de como um dar nível certo. altíssimo. Financeiramente, todos 3 com certeza vão ter que ser bem pagos e indenizados, e o São Paulo. Então tu vê o nosso futebol, né, cara? Como é que é, né? Aí o Flamengo está sendo aí, eu não sei, eu quero a opinião do Rodrigo Galvão também a respeito desse momento atual do Flamengo e se ele pode ser refletido de uma forma geral, futebolisticamente, Magnus, dentro do campo, não fora do campo, se isso pode servir de exemplo para todos os clubes do futebol brasileiro. Eu acho que é um fator a ser copiado, né? Tanto porque quando Jesus chegou, eu já tive em Portugal também, mais ou menos eu tive um técnico o mesmo perfil dele, e eles são assim, cara, eles são autoritário, naquela questão de cobrança, de concentração durante o treino, porque o jogador é aquilo, cara, durante o treino, conhece o colega assim, mas ele tem medo de levar bronca.
Ele tem medo de levar bronca. Então, assim, tu acaba focando numa situação de treino e tal. Eu vi uma entrevista do Rodrigo Caio, cara. Ele falou que ele cresceu muito, muito taticamente por essa questão de concentração e do treinador, do Jorge, bater em cima, cara. Tem em cima. Então, acho que isso aí é muito interessante, tem que ser copiado, né? E a questão toda é gestão, né, cara? Então, acreditar na tua gestão e teu planejamento, eu acho interessantíssimo. E isso acontece com o tempo, de ficar batendo. Se eu vou bater num treinamento, vamos ter tempo de trabalho. E é o que aconteceu, foi o que aconteceu. Isso aí é o que a gente luta muito, né? Que tenha sequência, né? Para a gente poder ter um futebol de qualidade, que nós temos bastante qualidade aqui. Vamos agora falar sobre Campeonato Brasileiro, porque nós temos rodada do Campeonato Brasileiro. Olhe para qual câmera aqui, meu caro Gabriel? Para plano geral, então, porque está em mim, né? O Campeonato Brasileiro tem rodada ainda, até o dia 8 de dezembro, quando acontece a última rodada do Campeonato Brasileiro. E nós vamos falar sobre Grêmio e Internacional, que jogam logo mais à noite. O Internacional em casa contra o Fortaleza, contra o Goiás, perdão, contra o Goiás. Jogão decisivo, hein? Jogo direto aí, né? Direto. Não, o Internacional vai passar por cima do Goiás, vamos combinar, né? Menos. Nós ia passar por cima do Fortaleza, não Não ia passou? atropelar o Fortaleza? E o Grêmio fora contra o Atlético Paranaense, que foi a touca do Grêmio nesta temporada. Vamos falar então... Só do Porque Grêmio. tu não fala agora. Vai passar, que o Grêmio vai O passar. Grêmio está na Libertadores já. O Grêmio está na Libertadores. Vai passar? O Inter ainda Mas que não tem que direto, buscar. o Grêmio não está direto, sabia? Ah, já está. O Grêmio está lá. Eu gosto de ver a imparcialidade. Imparcialidade. Não, eu sou completamente parcial. Cara, ele é muito mau elemento nessa questão clubística aí, cara. Ele é um mau elemento, cara. Até porque eu queria ter vindo num programa próximo àquela, mas deixa assim. Não, mas daí foi estrategicamente... Tá. Estrategicamente não foi convidado. Pô, tu acha que eu sou doido, meu? Vamos então falar de Internacional. Rodrigo Moleto está falando sobre esse jogo contra o Goiás hoje à noite. Cada treinador tem sua característica. Pouco tempo de trabalho, a gente modificou um pouco a forma de jogar. Infelizmente, em alguns jogos a gente sofreu mais gols. A gente tem que trabalhar, melhorar para a gente voltar a vencer. Vamos lá então, intervalo, e já voltamos com o debate bola, daí nós falamos mais sobre o Internacional. Fala aí galera, se liga nesse vídeo, nessa resenha massa com meu parceiro Marcos Assunção. Se você gosta de investir e construir, venha conosco. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola desta quarta-feira, 27 de novembro de 2019.
Debate Bola até 1h30 da tarde. Nós fomos para o intervalo, mas voltamos rapidinho para falar sobre o Internacional. E nós tivemos aí o Rodrigo Moledo falando sobre o confronto com o Goiás. E eu quero a opinião aí do Benhur Pereira, agora sem qualquer tipo de parcialidade em relação a Grêmio Internacional, agora falando sério da minha parte, né? Porque quando tem que falar, dar opinião em relação... Não, é sério, Benhur. Mas eu tenho 25 anos de profissão e sempre aí atuando em Porto Alegre, inclusive na imprensa da capital, falando sobre Grêmio Internacional. E quando tenho que falar sério de Grêmio Internacional, eu falo. Quando tem que brincar, e todos sabem que eu sou gremista, né? E nunca escondi isso, mas quando tem que falar de Inter de forma séria, eu falo mesmo. Ele tá duro hoje. Benhur, Magnus e Rodrigo Galvão. Vai, professor. Vai, Rodrigo. Na verdade, hoje o Internacional... Não, mas eu acho que o Internacional vai passar. Não. Goiás, tranquilo. A tendência é tendência. Jogando no Beira-Rio, né? Mas se nós pegarmos o último jogo, não, né? Hoje tem uma matéria no jornal e diz assim, né? cadê a força do Beira-Rio? Onde está a força do Porque Beira-Rio? ultimamente o Internacional não conseguiu fazer o que vinha fazendo no campeonato nos jogos no Beira-Rio. O adversário é um adversário que eu me lembro quando começou o campeonato, ele começou muito mal. Candidatíssimo a cair. Hoje ele evoluiu tanto que ele tem grandes chances de encostar no Internacional. Eu acho que ficaria a 1 ponto, 2 do Internacional. Tem um jogador que é diferenciado, que é o menino, o atacante, o Michael. E a pressão do Inter cada vez aumenta mais, né? Se tu parares para pensar, né? Hoje o Inter não tem o Lindoso, tem mais um jogador que está fora. Então, assim, tu já tem que mudar o sistema e já entra o Bruno Silva, que na minha opinião não é um volante. Os desfalques hoje. Potker, 4ª lesão no ano. Manda embora, né? Chega. Jogador de muita força, né? Então, mas eu estava escutando ontem o Internacional, mas tem não dá. Vários jogadores que terminam o contrato, mas tem muitos. Mas o Magnus, olha... Muitos têm que terminar mesmo Magnus, o contrato. tu como dirigente, tu tem um jogador que não foi barato, que é importante para o grupo, para o time. Tem que diagnosticar o erro. 4 lesões musculares em um ano. O que ele faz? Mas ele isso nós temos que avaliar, né? Isso é uma avaliação que tem que ser feita, tem que ser feita pelo departamento médico do Internacional. Mas tem alguma coisa errada. E direção. E cobrança da direção. Porque aí... Olha o Rodrigo Dourado, há quanto tempo o Rodrigo Dourado está fora? Alguma coisa está acontecendo de errado. Alguma coisa está acontecendo, isso é visível. Diz que o Rodrigo Dourado, desde da Copa América, né? Não retornou mais. Não voltou mais. E outra coisa, num time que está querendo alçar o voo maior novamente e está querendo se equilibrar, era um cheque em branco para o clube, até porque ele vinha bem. Eu confesso que eu era até um dos críticos do Rodrigo Dourado no início da carreira. Eu não achava... Ele evoluiu demais, era uma peça importante, me calou, tá? E ele era um cara que... Porque o clube tem que vender. E aí, ele já estava com a abraçadeira, até para valorizar ele também. E olha que o Jorge Jesus se interessou no Rodrigo Dourado. E aí, o que acontece? Aí tu tem... Alguma coisa está acontecendo. Se fosse um caso isolado, é uma coisa. Agora, o Potker era a 4ª. E o Potker vem muito bem, inclusive contra o Atlético Mineiro lá, que foi, eu acho que a sua reestreia dele lá, que ele deitou no jogo. Ele deitou no jogo. Lá foi 4-0. Ele fez 2 gols. Pô, bom jogador. O pessoal gosta, às vezes, o Rodrigo foi atacante. Gosta de pegar muito no pé do atleta, às vezes. Mas aí tu vai ver quantas vezes o cara jogou. O cara entra em 10 minutos. Olha a minutagem dele. Tem que... por isso que eu falo de uma comissão, de um departamento médico, né? Que façam todo hoje com tantas ferramentas, né? Tu tem dentro de um clube, né, Rodrigo? Tem que dar uma tranquilidade pro jogador também, né? É verdade. E aí o que acontece? Claro que também pode ser fatalidade, né? Claro que sim. Pode ser fatalidade. Alguma coisa pode estar acontecendo, cara. Entendendo? Uma fatalidade do momento. Essa atmosfera também dessa pressão que há em cima do atleta também de ele faz 2, 3 partidas boas e daqui a pouco na outra ele já não, principalmente atacante, já não faz um gol, já não faz na outra, e parece que está tudo errado, sabe? Isso até alguns atletas psicologicamente isso afeta bastante, sabe?
E aí atinge um todo, né? Atinge um todo. Ô, Rodrigo, e o segurança. Guerreiro, gente? O Guerreiro, cara. O Guerreiro, quando o Inter foi eliminado, os caras estavam malucos. O Guerreiro, que o Guerreiro foi expulso, que o Guerreiro brigou, que o Guerreiro isso. Agora que o Boca tá atrás do Guerreiro, os caras estão. O Guerreiro tem que ficar. Não sai, não sai, Então não o futebol sai. muda muito rápido, sim, entende, cara? É muita pressão, às vezes, num pequeno momento. Mas aí o que acontece? A pressão externa da torcida, isso é natural. Ela não pode te contaminar o teu critério. Mas contaminou, né? Mas não pode. Na demissão do Mas Odair. não pode. Cara. Não pode. Porque a Mas é uma torcida. questão, né, da direção, né, de uma... Não, na minha opinião, não pode. Tudo bem, a torcida é patrimônio do clube, é o principal patrimônio do clube, mas tu deixar de contaminar um ambiente nesse sentido de começar a cortar a cabeça e não acreditar no critério que tu adota e que tu está utilizando, isso para mim é fragilidade de convicção. A gente não sabe o que está se passando por dentro nos bastidores, no vestiário, né? Isso aí é muito Agindo complicado. sobre cara. esse tema. Evidentemente que a gente não tem Mas noção do que tem lá eu dentro. acho em si que foi um erro, né? Não pelo Odair ser um amigo particular meu. Convivemos junto na época em Hong Kong, moramos junto. Ele já tinha uma situação de liderança. Mas assim, eu acho que foi um baita erro assim, não continuarem com ele ali, porque certamente Até o final ele do ano, né, estaria, Rodrigo? Então, ele assim, ó, estaria nessa disputa aí pelo quarto lugar. Se tu parar pra pensar, o Internacional quer... Libertadores direto. Porque quando o Odair foi demitido... mudar o modelo, né? O Inter quer mudar o modelo. Mas foi bom pro Odair ter saído. Eu acho que também... Ele saiu em cima. O Benhur falou sobre isso, ele deve também ter tirado um peso das costas. Mas Ele claro, saiu em tirou. cima. E a gente não sabe o que O aconteceu, Rodrigo, mas que é daqui a amigo pouco dele, deve saber. mas daqui a pouco a direção estava vendo que ele não estava mais conseguindo, porque ele também sentiu o baque. Ele é um ser humano. Ele tem a Mas liderança. aí é o momento da direção chegar e assumir para si esse papel. Assumir a responsabilidade. Sabe? E não blindou. Deixar o que vem de externo, porque tinha uma pressão, não era de todos, porque eu tenho muitos amigos, né, colorados, não era da grande maioria, sabe? Só que foi num momento ali, sabe, delicado dentro da competição, numa eliminação em si. Não, Mas aí basta a ontem direção eu ainda querer escutei fazer. um programa e se falou, né? O Odair saiu num jogo de derrota para o CSA. Vê qual é os times que perderam lá. Corinthians perdeu. O Grêmio não perdeu lá? Não, o Grêmio ganhou. Ganhou lá? Ganhou. Então foi o Grêmio foi um dos Acho que únicos que ganhou de 1 a ganhou. 0. O resto das equipes perderam lá, cara. Inclusive o Ou CSA empataram. fez frente contra o Flamengo no Maracanã. É verdade. Então, assim, ó, pô, cara, aí pós uma decisão de Copa do Brasil, é decisão, gente. Eles chegaram na decisão. O Internacional faturou 25 milhões nessa brincadeira. Então, assim, ó, devagar, né, cara? Todo mundo sabe que o Inter quer mudar o modelo de jogo. Então deixa pro ano que vem, né? Pro ano que vem. Vai ser agora. Além do Potker, o Rodrigo Dourado, que a gente já falou, há muito tempo fora desde a Copa América. Zeca também está lesionado. Rodrigo Lindoso e Rafael Sobis suspensos. A falta que eu vejo aí é do Sobis. Time provável do Eu Internacional. gosto desse jogador. Ele tem uma identidade, eu gosto. Ele também está sendo uma das vítimas da situação. Mas ali. ele não está. Eu gosto também muito do Sobis. Mas ele não está se ajudando, né? Ele não está se ajudando em que sentido? Parece desmotivado, né, Marcos? Mas eu não acredito nisso. Tu olha aquela batida de falta lá no Mineirão. Que Tomou um cartão assim. Mas isso é um momento de nervosismo, de instabilidade de todos. Mas eu acho E aí que a gente pega sempre de um para ajudar a Cristo. equipe, de querer saber que pode dar mais e pela entidade que é o Inter, de querer mais uma situação. De repente isso acaba atrapalhando um pouco, né? O jogador que é sanguíneo. E o Sobis é, né? E ele, pô, E um ele jogador tem- vitorioso e também. E né? ele tem currículo e tem história. No jogo lá contra o Mineirão, na primeira partida da Copa do Brasil, o Sobis estava para bater a falta junto com o peruano, junto com o Guerreiro. O que o Sobis fazia? Tu via a gana ali que ele batia com a cabeça no peito do... Deixa pra mim. Não, batia a cabeça no peito do Guerreiro, como se dissesse, vai lá, vai, que vai dar. Entendendo? Aí que foi o rebote, né, uma defesaça do Fábio, e o Edenilson entrou e fez o gol. E isso aí ninguém vê, porque isso aí, se eu tiver errado, isso aí é jogada ensaiada. Onde tu bate e vai, não é, Benhor? Bate, alguém tem que ir no rebote. E aí quando tu olha um time, todo mundo parado apático, eles bateram, tinha quantos? Quantas vezes o Inter fez gol assim, inclusive com o Nonato, entrando em rebote de falta. Tu vê que o Internacional, o problema se criou e
ele consegue se manter, isso é bom, dentro ali dos 6 primeiros, mas tu vê como jogadores que nem o Edenilson, que era o jogador acima da média, não consegue manter o mesmo ritmo, né? Internacional parece que foi uma geral, até o Cuesta, que para mim é um dos melhores zagueiros. O Cuesta falhou nos 2 últimos jogos, assim, olha, que não é normal, não é normal, né? né? Então, se esses grandes jogadores estão tendo um problema, imagina aqueles, né, que não vêm. Não... A perda da Copa do Brasil foi... E é normal, né, Eduardo? E seria totalmente diferente com a conquista. Isso, A gente já está revelando o jogador que antes era odiado e com a confiança lá em cima. E todo mundo sentiu. Dirigente, jogador e torcida. Todo mundo sentiu. Tanto que o Beira-Rio... o Beira-Rio não é mais aquele... E um dos que O torcedor também tá. Um dos principais, na Até minha... pelo né, o número de torcedores, né? Tá se falando em 28 mil, antes era 40, 50. Né? Na minha opinião, um dos que mais merecia essa conquista era o Odair, pelo trabalho que ele desenvolveu. Tá? E outra coisa é tu pegar um Inter que vem numa sequência tranquila, pegar e dar... Ele pegou o time quebrado, ele pegou o time falido e ele veio de uma segunda divisão. A segunda divisão não é o inferno, é pior que o inferno para um clube. Entendendo? E aí o que ele fez? Ele já botou o Inter, o ano passado liderou, terminou em segundo, terceiro, vaga direta, já dinheiro. O Odair não deu dinheiro só esse ano com a final, já no ano passado. Veio até as oitavas da Libertadores. Entendendo? Até a final da Copa do Brasil. Tá aí buscando Ele vários. foi até as quartas, onde ele quando perdeu para o Flamengo. E quando o Odair saiu, o Inter era sexto. Porque ele ganhou as oitavas, do Nacional. Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel. O Bruno Silva ou Nonato, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Guilherme Parede, Nico Lopes ou Wellington Silva e Paulo Guerreiro é o time provável do Inter para enfrentar o Goiás, logo mais à noite, o Goiás do Ney Franco, que um dia já veio trabalhar aqui no Novo Hamburgo comandando o Ipatinga. Verdade. Lembra bem? 2005. E ganhou da gente. Ganhou do Novo Hamburgo. E ele naquela começou no oportunidade. Ipatinga. Um jogo nebuloso. Com Polaco de zagueiro central. Era isso, né? É verdade. Polaco e quem era? Um outro improvisado também. Não, aquele dia foi tudo improvisado. Neurilene. Nós perdemos todos os nossos atletas. Perdemos o Sandro Blum machucado. O William, lembra o William? Que era um lateral esquerdo, veio que era do Inter. O William se machucou, não pôde. Perdemos todos os jogadores. Eu acho que o Luiz Henrique estava machucado. Foi 2-1 pro Ipatinga. E naquela oportunidade, nosso amigo Jabson Lacerda fez o vídeo motivacional pro Ney Franco. Traíra. Tá de brincadeira. Sim. Não, olha, Jadson. Nem vou falar. Fez o vídeo motivacional pro Ney Franco. No mínimo botou a palestra do Gilmar pro... Que trair, não, mas trairagem, na época ele não foi contratado pelo Novo Hamburgo. Ele vinha fazendo todos os vídeos, daí disseram, não, esse jogo ele não precisa. Aí o Ney Franco... Aí ele foi lá, deu a escalação, treinamento, tudo. Tu tem coisa de futebol. De brincadeira. Foi o Passa jogo. na rua, tu vai ver, Jadson. Grande Jabson está em recuperação e que Deus abençoe o Jabson aí, que vai fazer uma cirurgia nos próximos dias, né? Para trocar a traqueia. Que tá, grande Jabson vai recuperar, que está lá em Porto Alegre assistindo o Debate Bola. Melhoras aí. Vamos falar agora de Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu não vi a hora de falar do Grêmio. Ô Eduardo, só um comentário rapidinho antes que tu comece falando do Grêmio, dá uma cortada nele. Viu que mudou pessoal, o humor dele? Eu tive um problema técnico aqui no meu celular, então quero mandar um abraço pro seu João Locke, Rafael da Santo Afonso, tu quer que eu olhe ali, Viana. Não, meu parente. Teu parente? Meu parente. Mandou um ótimo programa, excelente. Infelizmente eu perdi tudo, vê o que tu acha aí. O Chiru foi jogador, né? Olha no meu Face, tá tudo lá. Aqui pelo WhatsApp, o Luiz Fernando Haneker, Batatinha, né? Que tá lá no Linense, né? Em São Paulo, é Linense? Não sei se tá ainda. Gerente executivo. Penapolense ou Linense. Parecido. O Haneker vai mandar daqui a pouco acho que é Penapolense. Mandou uma mensagem aqui. Eduardo, pergunta pro Magnus se ele ainda está muito bravo.
Não, vou mais calmo, mais tranquilo. Um abraço, Batatinha. Ah, ele tá tão calmo que tava ali na frente esperando pra... Gente pro boa esse programa. maluco. Abraço. Ele tá tão calmo que ele tava ali na frente quando eu cheguei. Vou tomar um café. Ele se mandou pro posto pra tomar um café. Já disse que eu vou começar a trazer a térmica pra cá, tá? Mas tu é brabo. Pessoal, precisamos de um patrocinador de café. Não, vamos. Mas não é só trazer o café, tem que fazer e deixar ali. Deixa eu ver quem mais aqui. Rogério Uberaba, aí que já esteve no programa, né? Grande abraço aos amigos, sucesso sempre, Rogério Uberaba. Grande Rogério. Deixa eu ver quem mais aqui. Elton Ritter está na audiência, o Chicão, treinador também. Madalena Carvalho, são e a Ana Cristina Pires e o técnico Luciano Almeida, ex-lateral esquerdo. Jogou com o Luciano? Claro, Criciúma. No Criciúma? Um grande abraço pro Luciano aí. Está na audiência também. E o lá em Chicão, Caxias. E aí, Chicão? Chicão, depois do dia 1º, estará à disposição do programa. Não, aqui Daí a gente entra em férias, né? Que máscara, hein, Chicão? Vamos falar de Grêmio, então? Mostra imagens do treino do Grêmio. O Atlético Paranaense, isso é legal, né? Magnus, Benhuri, Rodrigo Galvão. O Atlético Paranaense liberou para o Grêmio treinar no gramado da arena. Sim. E por que não? Sabe, isso tinha que acontecer sempre com todos os clubes. Ah, mas até porque é o seguinte... Que é sintético, não vai estragar. Sintético não vai estragar. Tu pode entrar com o Luiz 15 ali que não vai estragar. E outra coisa, né? Pro Atlético. Não decide mais nada. Sangue né? doce. Não decide mais nada. Não, é verdade, verdade. Mas também, se fosse a decisão, eu acho que no jogo aquele decisivo... Não passava na esquina. Decisivo não passava na esquina. O Honecker aqui diz que está Linense, confirmando. Linense. Não, o Penapolense está o Rafael, que era do Pelotas. Ele é hoje o diretor executivo do Penapolense. Então o Grêmio tem esse jogo aí contra o Atlético Paranaense. O Grêmio mais 5 pontos, né, está no... Se classifica direto, né, para a fase de grupos. O Grêmio está num momento melhor aí do que o Internacional dentro da competição. Não, a vitória aí seria importante Uma demais. vitória hoje. Seria importante. O Campeonato Brasileiro também tem premiação, né, por colocação. Até o 8º né? colocado. E não é pouco, né? Não é pouco, não. Então também isso faz parte do campeonato, né? O 4º colocado eu acho que tem premiação de vice-campeão da Copa do Brasil. Então, gente... Até o 8º colocado e é um bom dinheiro, não é prêmio consolação, não. São Quer dizer, milhões. é um bom dinheiro para o clube e para os atletas, que normalmente é uma premiação em cima do percentual, né? Vamos ver o que o Everton Cebolinha, que até, né, o Rodrigo Galvão está demorando a sair do Brasil, né, pela qualidade dele. Né? O Rodrigo já deve estar, não está nada lá pela China, nada, tentando fazer um negócio. Não se fala nada dele por lá, pelo mundo asiático. Rumores, né? Mas ainda o empresário dele tenta alguma situação nível Europa, né? Até pelo um sonho do jogador, pela idade também, mas... Futebol chinês ele iria tranquilo, né? Assim, não, com certeza. O né? pessoal lá tem dinheiro, né? É muita grana, né, cara? Então acho que é de se pensar em China mesmo. Vamos ver o que o Everton Cebolinha fala sobre esse confronto com o Furacão. A gente sabe da importância do jogo e da dificuldade, né? Que é jogar aqui. A última vez que a gente jogou aqui, por mais que fosse por outra competição, mas tivemos um mau resultado, né? Acabamos sendo derrotados. Mas a gente está bem tranquilo enquanto é isso. Não adianta se desesperar, tem que controlar a ansiedade, até porque restam ainda 4 rodadas. Independente se os nossos adversários direto venham a tropeçar, a gente tem que fazer o nosso papel também, né? Não só se preocupar enquanto é isso. E como eu falei, controlar a ansiedade, porque é um jogo de extrema dificuldade. Está então o Everton Cebolinha, que é o atacante do Grêmio. Uma opinião sobre o Everton Cebolinha, Rodrigo Galvão. Atacante. Jogava no teu time? Jogava no teu time? Não era mais tu, hein, Galvão? Não, mas era mais tu. É o estilo de atacante que eu admiro, que eu gosto, mais ou menos, que era o meu perfil de velocidade para cima, só que ele é um jogador fora de série, né? Eu acho que ele é com muito... Eu acho que para um zagueiro é a coisa mais difícil também, tu que foi na área ali. Porque tu não sabe, ele tem muito recurso, ele vai para a direita, ele para a esquerda, finaliza ele tá bem. numa fase espetacular. Tu sabe, Rodrigo, e isso é uma questão assim que a gente vê a evolução do atleta. Se tu lembrares do Cebolinha... 2017 ele apareceu... Só velocidade. Só velocidade. Então ele era um jogador extremamente agudo. Hoje não, ele é um jogador que vem para dentro e com muita qualidade, muda a direção. Ele era reserva, direita, né? esquerda. 2017 ele aparece
no Rocha, gol. né? Ele aparece no gol do primeiro jogo do Mundial. Como o Grêmio tem algumas posições, a gente reclama que a base não faz um lateral, né? Mas o Grêmio em volante, em atacantes. Eu olhei ontem o compacto do jogo do Shakhtar contra o City. Ou o TT, meu Deus, cara. O Milan está interessado em contratar Meu agora na janela Deus, de janeiro. cara. Nossa, o jogador, velocidade, até perdeu um gol que o goleiro do City errou o pé na bola, ele pegou no canto, foi fazer o gol. Os caras A história da saída do TT do Grêmio, ela não foi muito bem contada, né? Não, ela foi. Os caras chegaram com dinheiro, gostaram do jogador e levaram. Isso que Pagaram a acontece. multa, né? Também uma outra história que eu sei é que ele estava exigindo ser do grupo. Isso aí pela entrevista do principal. Renato, né? Mas Eu Eduardo, vi. se pagou a multa, não tem. Qualquer jogador no Grêmio hoje, tu pagar a multa, tu leva. Qualquer jogador- lá, é 50 milhões de Qualquer euros, arrumar jogador- lá o cara, pagou. De qualquer clube, né? Vamos Qualquer combinar. jogador profissional. Não, e de qualquer clube do futebol brasileiro, né? Até inclusive do Flamengo. Por isso que se aumenta, né, a multa para que se evite, né? Agora ontem eu ouvi o pessoal da Fox, os colegas falando a respeito da possibilidade do Corinthians repatriar o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior começou bem, aí deu uma queda, né? E o Rodrigo dos Santos apareceu e agora parece que o Vinícius perdeu espaço. E o Corinthians está pensando em daqui a pouco repatriar. E as Não sei se tem bala, né? As notícias que tem também é do Luan no Palmeiras e no Corinthians, e o que nega o que a No direção Palmeiras eu vi com uma troca com 3 atletas do Eu Palmeiras. vi só rumores, vi uma nota de reportagem no periódico. E a nível China, querem repatriar o Renato Augusto. Né? Futebol brasileiro. O Corinthians? Olha, informação, hein? Informação. Renato Augusto, que é ídolo máximo no clube que ele joga. Ele não está se adaptando com o treinador. Mas caso um treinador brasileiro, Ele quer um treinador brasileiro. Tem uma situação para lá, talvez que possa ficar, enfim. Aqui pelo Face, Rafael do Santo Afonso, tô ligado no programa. Euclides Joaquim, ali do Pio 12. Grande Joaquim. Boa tarde, pessoal. Grêmio Boa tarde. Grêmio estão. O Euclides Joaquim. Chiru Viana, muito bom o programa, abraço a todos. João Locke, excelente programa, abraço meus amigos. Deixa eu ver quem mais aqui. Isso já é de ontem, Beur Pereira. Madalena Carvalho, boa tarde, abraço para Madalena Carvalho. Carlos Amaral também está na audiência do programa. Cristiano Piu Piu. Piu Piu. Piu Piu também. Esse é Moré. Abraço para o Piu Piu aí. Nosso Uber. É o Uber. É o Uber, pegamos hoje de manhã. O Piu Piu? Aham. Grande Piu Piu. Quando confirmei a chamada, eu olhei. Cristiano Lírio? Ai, meu Deus. Eu vou dar uma olhadinha na foto. Vou cancelar. Aqui o Rogério Beraba, o Grêmio só não consegue o 9. Só não consegue o 9 como antigamente. Oremos pelo André. Se marcar, oremos pelo André. Se eu marcá-lo, não consegue passar por mim, diz o Rogério Beraba. 2 contratos até 21, né? O Luan? O André. André Balada. Rogério Beraba. Tem mais 2 anos com ele. Eu completo aqui. O meu Goiás vem crescendo na competição. Cuidado, Inter. Com o Fortaleza foi um parto. E não mudam o Inter. Agora, quanto isso, o Beraba marcar o André, menos, né, o Beraba? Dá 2 piques, dá uma cãibra. Foi. Ederson Mota Rodrigues. Estamos aqui no online, curtindo o programa do amigo Pires, sempre bem informado. Parabéns a essa mesa de esportistas, diz o Ederson Rodrigues. Então, o pessoal mandando mensagens aí falando sobre a participação de Grêmio Internacional. Fechando aí sobre Grêmio Internacional, Benhur, vamos destacar agora o Novo Hamburgo, que ontem anunciou Mossoró, jogador que teve neste ano no Campeonato Gaúcho. Foi bem. Foi um dos destaques do time. Bom jogador, né? Técnico Bolívar. Onde é que ele estava agora? Acho que do ABC, né? E o Mossoró está falando sobre a volta, o retorno para o Novo Hamburgo e a terceira contratação anunciada pelo Noia para 2020. Falando do Mossoró. Tive uma pequena férias, né? Tava treinando, então estou muito motivado, né? De vestir a camisa do Novo Hamburgo novamente. Espero poder ajudar assim como ajudei no Gauchão desse ano. Expectativa do Novo Hamburgo, aí daqui a pouco o Grêmio e Inter podendo confirmar uma vaga na Libertadores e o Noia herdar aí uma Copa do Brasil
Quem sabe esse também seja um estímulo a mais para os jogadores que vão vir agora para o Maio e para o Gauchão? Com certeza, né? A gente sabe que a Copa do Brasil é uma grande competição e o Novo Hamburgo está preparado para entrar nela. Então é ficar na torcida aí, né, para que essa vaga seja nossa. E assim, Mossoró, falando do próximo Campeonato Gaúcho, mudou um pouco o regulamento, né? São 2 grupos, enfim, Novo Hamburgo na primeira fase faz aí 3 jogos fora, 2 em casa. A importância de estar somando pontos aqui, tu sabe que o Campeonato Gaúcho é uma competição complicada e parece que ficou mais curta ainda. Com certeza eu vi que mudou, né? Tive as informações mas já vim jogando 2 anos no Gauchão, sei como que é, né? Tanto jogando em casa como fora é difícil. Acho que a gente tem que levar o que a gente fez em casa esse ano, que a gente acabou perdendo só pro Grêmio e pro Inter, se não me engano, em casa. O resto a gente ganhou todos os jogos e, se eu não me engano, empatamos com o Juventude. Foi uma boa campanha em casa, né? Então, pontuar ao máximo fora e fazer do Vale aqui como a gente sempre vem fazendo, sendo muito forte. Só para fechar, experiência com o técnico Julinho Camargo, conhece os trabalhos dele, já teve oportunidade de conversar com o treinador? Eu estava conversando agora aí com ele, né? Já falei com ele antes de vir para cá, fiquei muito feliz também de saber do convite dele, do clube. Conheço ele, já joguei contra várias vezes, né, no Gauchão. Eu estou muito feliz e motivado aí para ajudar o Novo Hamburgo. Tá certo, Mossoró, muito obrigado e boa sorte nesse teu retorno online. Obrigado e boa sorte a todos nós, né? Valeu. Está então Mossoró, o novo reforço do Novo Hamburgo, mas que já esteve vestindo a camiseta do Noia nesta temporada no Campeonato Gaúcho. Mais um reforço, né, Benhor Pereira? Um jogador que vem aí para... E o Novo Hamburgo precisa anunciar mais, né? Porque segunda-feira já é o início da pré-temporada de forma oficial. O Julinho já vem trabalhando com os meninos da base, mas normalmente é assim, né? No dia 2, lá quando acontece a apresentação do grupo de jogadores, vem uma quantidade assim de jogadores para ser apresentados. Tu só não esquece, né, Eduardo, que se for pegar atleta de Série B, os férias, atletas vão tirar férias, né? Então eles vão ter um tempo mais de descanso, que aí também não é ruim, né? Porque o atleta também já vem num ritmo de jogo. O ruim é que o Julinho estava falando, pegar muitos atletas parados há muito tempo, né? O Mossoró é um jogador de meio, né? Não é um jogador pesado, mas se tu pegar o último clube do Mossoró, a Série C acabou há quanto tempo já, né? Eu acho que ele estava no ABC, né? Então, mas esse é um jogador mais leve, se chegar no dia tem tempo, né? O brabo é o cara chegar mais adiante, né? Hoje, quarta-feira, provavelmente a direção do Novo Hamburgo até sexta deve anunciar mais um ou 2 jogadores, né? Ou até mais, né? Até para o Julinho ter tempo de trabalhar, claro, né? Porque, como tu disse, se for a maioria dos jogadores de Série B, aí complica porque os caras têm que ter férias, né? A Série B terminou ontem, né? Termina ontem. Ontem pro Brasil, né? Eu acho que termina hoje, né? Hoje é a última rodada. Acho que hoje é a última. Ontem terminou pro Brasil de Pelotas. Terminou 38 jogos. 38 jogos, então... Foi goleado contra... Ponte Preta. E assim, de forma... Terminou 4-4, 44 pontos, se não me engano. E foi terrível a apresentação do Brasil de Pelotas ontem. Ontem, mas no decorrer do campeonato ele conseguiu surpreender se mantendo na Série B, que já é uma grande coisa. Vamos combinar, né? Que já é como tu disse, é uma grande coisa. E o que se fala... ele vem flertando com a C, né? O que se Desde fala... o ano passado. E o que se fala lá em Pelotas é o seguinte, até o Benhur deu essa informação, ou comentou aqui no programa, porque eles investiram muito no estádio. E que a partir do ano que vem eles vão começar a investir um pouco mais no futebol. Sim. E o estádio está ficando bacana. Aquela arquibancada atrás de um gol, dos outro. Dois, né? Aí vai faltar, né? Tem que ser condizente com o time de Série B, né? Não, o teu estádio, a tua casa, com a grandeza do Brasil, do seu torcedor, né? Então, é difícil, né? Tu fazer o estádio, tu disputar uma Série B extremamente competitiva, né? Eu acho que o Brasil não sofreu esse ano, ao menos eu assistindo jogos e... Claro que teve altos e baixos, mas não sofreu, né? Acho que dentro das condições foi muito bem. Conseguiu atingir o objetivo. O objetivo que era. Vamos falar agora de... Deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu espelho. Deixa eu só te dar um comentário de Série B. O Figueirense está entrando com uma ação, está aqui o nobre juiz, contra... Desculpe, o Londrina. Uma ação contra o Figueirense pelo jogo aquele do VO, que o Figueirense sofreu. E tu viu a entrevista do Malucelli? Então eles querem entrar com uma ação dizendo que houve um VO e se
o Figueirense caísse, o Figueirense caísse, o Londrina não iria para a Série C. Vai ser uma confusão. E grande. E ontem Começou onde isso? Com a terceirização do futebol, lá no Figueirense. Porque é uma agremiação que tem Mas que o se respeitar. o Red Bull terceirizou o Bragantino. Não é diferente? Não é o fato de terceirizar. É o fato da direção, tá? Quem é que foi terceirizado agora? Tu falou? O Bragantino. Bragantino. Que eu acredito que o Figueirense represente mais para Santa Catarina do que o Bragantino para São Paulo. Acho que sim, né? O Figueirense é um time grande de Santa Catarina. Sim. E aí tu, ao ponto da direção não ter competência, na minha opinião, e tu terceirizar o futebol, é dizendo assim, ó, eu não tenho condições. E terceirizou para quem? Como é que foi a situação? Não terceirizou e teve êxito. E o contrato sucesso. não foi muito bem, né, Não alinhavado foi a favor do clube, né? E aí acontecem determinadas coisas no futebol que a gente fica na boca aberta e que a gente sabe que é costumeiro, né? Não, tá aqui o Rodrigo Galvão, que jogou no futebol de Santa Catarina, né? O Criciúma sabe que o Figueirense é um gigante lá. Né? É um gigante. É um dos grandes ali. Aí o Criciúma, né, também é um... Figueirense ainda mais que Avaí, no meu ponto de vista, né? Mas é um dos grandes, sim. E o Fossati pode assumir o Avaí. Avaí. Fossati, que já jogou lá, foi goleiro do Avaí. E quem voltou para a Série A do futebol brasileiro foi o Coritiba. E eu acho que eu penso assim, os clubes grandes não deveriam cair nunca, né? Mas o Coritiba caiu, passou campeão brasileiro. Passou um trabalhão lá. Já foi campeão brasileiro. 1985, né? Em cima do Bangu. Em cima do Bangu, no Maracanã. Gol do Índio. Centroavante. Joguei com o Índio no Avaí. Quem era o técnico do Curitiba? O técnico do Curitiba era Enio Vargas de Andrade. Enio Andrade. E sabia pouco, né? E tinha o Lela na ponta esquerda, lembra do Lela? Essa aí já é muito conhecimento. E o Bangu tinha o Marinho. E aliás, o Bangu era time grande. Ado errou um pênalti na final. O Bangu era time grande. Marinho, assim como o América. Arthurzinho jogava muito. Que ano foi isso? 85. 85. Eu tinha 2 anos de idade. Ô, Eduardo, o Marinho... o Marinho, o ano passado, ele me mandou um WhatsApp. Marinho? O menino dele joga futebol e queria que arrumasse um clube aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Mas aí não... Acabou ele acertando num clube, eu acho, da segunda do Rio de Janeiro. Coritiba, então, imagens do torcedor. Até foi o Benhur que nos trouxe essa imagem, né? O canto das torcidas. Canto das torcidas no Twitter, né? Canto das torcidas. É bonito. Vamos colocar aí a imagem para nós? Do Marrocos. Coisa linda, né? Time grande, né? A gente falava aqui durante a imagem ali que o Atlético Paranaense lá em cima, ele puxa o Coritiba, né? Não tem dúvida. Porque a prateleira, o Atlético Paranaense está lá em cima na prateleira e o Coritiba quer chegar também, né, Rodrigo? Isso é bom para todo mundo, né? É bom pro futebol do Paraná, né? Enfim, é bom. Estrutura, né? O Curitiba é um time de boa estrutura, uma grande cidade, né? Pessoal que gosta de futebol, né? Então, eu acho que as equipes que subiram, o Sport é outro que é um gigante, né? Só o Bragantino, que teoricamente agora que é Red Bull, né? Que não tem uma grandeza assim, mas pelo nível de investimento que está se esperando... dizem que vai investir muito. Virão forte. Então vai vir muito forte numa Série A. Ele teve aquela situação que ele protagonizou o Campeonato Paulista junto com o Novo Horizontino. E o Novo Horizontino era treinado pelo Nelsinho e o Bragantino pelo Luxemburgo.
Foi aquela final do Paulista. E depois ele teve uma determinada sequência no Campeonato Brasileiro. Foi vice-campeão brasileiro, o São Paulo sendo campeão. Tu viu o investimento do Bragantino na Série 200 B? milhões, né? Não, agora. 2 milhões de folha mês. E agora 2 milhões. Né? A mesma coisa de equipes da Série A, de algumas equipes da Série A mês. Imagem agora lamentável, né? A gente colocou na segunda-feira, mas vamos colocar agora novamente, porque a Secretaria de Esporte e Lazer de Novo Hamburgo informa que o Campeonato Municipal de Futebol, o Varziano, está cancelado. A decisão ocorre depois que, no último fim de semana, no jogo Vila Nova e Farroupilha, na categoria primeiro quadro, o árbitro e o bandeirinha da partida foram agredidos fisicamente por atletas da equipe visitante. Este não foi o primeiro episódio de tumulto registrado no campeonato. Em jogos de rodadas anteriores, aconteceram ameaças ao quarteto de arbitragem, à organização da competição e invasões de campo. Atitudes contrárias às boas práticas esportivas, sendo fatos que contribuíram para a tomada de decisão. Então, o Campeonato Varziano de Novo Hamburgo está cancelado e o secretário de Esporte e Lazer de Novo Hamburgo, Preto, João Luiz Ferreira da Silva, que nos passou esse texto, né, para avisar do cancelamento, e eu acho, né, que de forma acertada, né, Benhor Pereira? Porque não dá, né? Não tem condições. Poderia, até o fim do campeonato, acontecer uma tragédia, né? Em cima do que tu falaste ali, eu também li essa nota, aí eu entendi que não foi só por esse jogo. Não foi. Já haviam outras situações, porque é que eu disse, não pode todos os clubes pagarem por uma atitude irresponsável, nem o seu torcedor e nem as suas comunidades, né? A gente sempre pensa nas comunidades. Não teve jogos aí que estavam cheios aí em algum São José, 11 Gaúcho. Então, assim, ó, mas aí tu vê que já há outra situação, aí tu vai fazer o quê, né? Vai ter que cancelar, né, gente? A pessoa que fez isso, e depois de tanto tempo, bem, né? Que Pediram o retorno, daí acontece isso, né? É lamentável, né? É aquele jargão que virou um chargão, né? Os bons pagam pelos ruins, né? E aí tu tá privando a comunidade, um costume, o que é uma raiz do futebol e da sociedade do Brasil num todo. Imagens desse cara aqui, Rodrigo Galvão. Coloca aí para nós. Olha aí, rapaz, que isso? Metendo... passou de moto, hein? Isso aí foi o ano que o Grêmio subiu. Ali tu pedalou? Foi pedalado ali, não? Não era muito de pedalar, era mais de dar... Esse é o Criciúma? Isso aí foi Série B, quando o Grêmio subiu. Olha aí, rapaz. Kong, né? Você tem isso em casa, né? Tem, isso aí. Pô. Esse aí foi quando a gente classificou para a Copa da Ásia. Pô, bacana, hein? Aí o Atos, Wagner Carioca, o Miltinho, só 12 Miltinho. Grande Miltinho. Cara. Sindicato, grande abraço pro Miltinho, grande pessoa. Pô, que laje aquela tua ali. Aí, quanto o Grêmio também. Esse aí é o Giovânio? Não, esse é o Douglas Costa, um zagueiro. Verdade. Douglas Costa? Olha o torcedor do Criciúma, né? Criciúma tem uma torcida impressionante. Né? Em 2005 a gente foi campeão. Aí na Ubra. Barão, Itaqui, Wanderson, Sandro Gaúcho, eu, Rodrigo Gasolina, Rude, Argel, Pitol, Emerson e o Careca. Só bandidinho, né? Nossa, aí gostava de uma chegada. Só bandidinho. Só os old school ali, hein? Acabou? Acabou, não tem mais. Pitol, Rude e Argel. Beleza. O trio ali da... Parabéns pela carreira, Rodrigo. Parou com quantos anos? 33. Parou cedo, né? 33. Ficou rico, né? Olha só. Fazer força é pra quem dá. Então, né? E agora o Rodrigo Galvão trabalha ainda com o futebol, né? Trabalho, né, agenciando desde 2015, né, quando deixei as portas abertas lá como jogador. O Casemiro me deu as primeiras oportunidades, né, no qual eu levei o Lucas Silva e o Luiz Carlos. E pelo trabalho que foi desenvolvido, dos atletas deixarem as portas abertas, né, hoje estou com 5 atletas lá. Uma parceria aqui com o grandioso Magnus, uma parceria que vai gerar muitos frutos aí, abrindo um mercado bastante forte Ásia, né, tanto europeu também. E vamos trabalhando, né, cara? Acho que a gente é o partido novo, né, que está chegando aí para fazer uma ideia nova, uma partido diferença novo, retomando. Trabalhar certinho. E os antigos que se cuidam. É isso aí. Rodrigo, muito obrigado pela presença no programa. Sucesso aí. Agradecer pelo carinho de sempre, né? Desde
tu me convidaste outra vez para ir, desde o tempo do Zequinha, né? Desde 2001, Benhur, né? Agradecer também, uma ótima pessoa, um Mas ótimo eu acho que a treinador. gente se conhece desde o tempo do Grêmio ainda. É por aí, cara. O Rodrigo, Faz o Rodrigo vai ter que me empregar, né? Porque ele tá me devendo uma situação. Eu vou te do- dizer por quê. Eu tenho que encerrar. Do pipoqueiro também. O pipoqueiro quer processar ele Não, também. não, sabe por quê, Eduardo? O último jogo aí, Moré, deu um pênalti, nós estávamos subindo, nós faríamos 2-1 e... a minha despedida, eu Deixa vou lá eu bater. bater. Não, Bateu, faríamos 3. errou. Faríamos 3. Faríamos 3, né? Não, era Temos último, três a um. faltando 3 minutos para acabar, era a que não era última tudo isso. bola, Última bola. já tinha Mas escolhido o todas as pipoqueiro bolas. também que tá processando ele. Não, pipoqueiro não. Quem tá me processando é o sentinela do quartel que eu derrubei ele em cima da árvore, lá da casinha. Pô, mas mandou longe. Ó, Tipo ele ainda falou baixo, assim, né? ele Acabar falando com- assim, é minha despedida, vamos encerrar a carreira, bom, jogão. Foi botar na asa. Mas botou na asa do urubu lá em cima. Se eu tivesse feito, ninguém ia se lembrar, né? Antes de terminar, uma última informação. Rafael Dias, não é mais preparador físico do Aimoré, foi para o São José. Então o Aimoré está atrás de um novo preparador físico, deve anunciar hoje à tarde. Certo? Programa Debate Bola, né, Ber? Vai ficando por aqui, agradecendo também ao Magnus Viana. Obrigado, Sempre Magnus. às ordens, chefe. Voltamos amanhã. Amanhã vem um dos filhos do Benhur Pereira no programa, Faísca. Grande abraço a todos. Tchau.